jamais te esquecerei, Santa Rosa querida. És tudo que busquei em toda a minha vida. Envolve em teu manto com toda a glória, o seu poder é tanto que sempre me consola. Quero ser dedicado ao querido primaz, o seu conselho tão sábio, muito feliz me faz. Na hora de aflição, está sempre ao meu lado. Tua consolação me dá alívio e amparo. Quero ser dedicado ao querido primaz, o teu conselho tão sábio, muito feliz me faz. Um dia lá no céu, entre cortinas e nuvens do além, eu estarei contigo para todo sempre. Amém. Santa Rosa, aqui estamos reunidos para tributar o nosso louvor a todo o reino celestial. Confiamos plenamente na tua presença entre nós, também do Santo Irmão Aldo, muitos anjos dos céus, para, juntamente conosco, aqui estarem, ajudando-nos na realização desta obra tão importante, a nossa Santa Igreja Apostólica, a igreja que Jesus formou juntamente com a Senhora querida avó, a igreja que prosperou já há mais de 60 anos, conquistando muitas e muitas almas, conduzindo-as para o reino celestial. Nesta noite, durante essa reunião, iremos meditar
na palavra bendita que a Senhora nos deu. É o alimento espiritual que vem dos céus para alimentar o nosso espírito, para nos fortalecer, ajudando-nos nas lutas de cada dia, para que sejamos vencedores. E assim confiamos, porque estamos com o Consolador, estamos com Jesus e a Virgem Maria, sempre ao nosso lado, e queremos fazer tudo o que estiver no nosso alcance, na nossa possibilidade, para permanecermos nesse santo caminho, contando com a vossa proteção. Abençoe, Santa Avó, a reunião desta noite, não somente aqui na sede, mas em todas as nossas congregações, abençoando o nosso povo, dando paz e alegria a todos e também saúde aos enfermos. Louvamos, querida avó, o teu nome e de todos os santos dos céus. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte.
Não sabemos quanto tempo nesta terra ainda temos que ficar, mas o tempo que restar, com amor devemos todos trabalhar no anseio de salvar outras almas para Jesus. Vamos todos trabalhar, sendo sempre valorosos, destemidos, corajosos, com vontade sempre de ganhar. Pois o tempo está se cumprindo e já não há mais tempo que perder. Jesus Cristo aqui salvando, Santa Rosa abençoando, nada temos que temer. Este mundo está ruim e perto está o fim. Vamos com coragem anunciar que esta igreja é verdadeira, é de Deus e tem poder, e que Jesus está aqui para salvar. A avó Rosa já falou que muito vai nos ajudar, mas para isso é preciso a cada dia nossa vida para ela consagrar.
e fazendo sempre assim, o céu se abrirá, grandes milagres vamos contemplar. Jesus Cristo aqui salvando, o irmão Aldo abençoando, muitas almas para Deus vamos ganhar. Ganhar para
seguir um depoimento de fé. Residente em Xanxerê, Santa Catarina, nossa irmã Simônica Placidino de Mello assim nos escreveu: no ano de 2014, eu sofria com endometriose. Fui ao médico, passando por 3 especialistas, e todos me disseram que eu nunca poderia engravidar e que teria que passar por cirurgia para a retirada dos ovários, bexiga e útero, pois estavam afetados e meus intestinos já não funcionavam e que eu teria que usar bolsa de colostomia. Eu e minha mãe começamos a pedir as bênçãos da Santa Avó Rosa e minha mãe ligou para a sede pedindo a graça do Santo Irmão Aldo. E ele disse para eu fazer a cirurgia e confiar que tudo iria dar certo. O médico marcou a data da operação, porém, eu tive forte hemorragia, mas fiz uso da água e óleo ungidos e logo passou, e a cirurgia correu tudo bem. Para a surpresa dos médicos, não foi preciso a bolsa de colostomia, e o médico disse que eu recebi um milagre, pois não precisou tirar meus órgãos. Meu intestino estava ótimo e não havia mais nenhum problema na bexiga e no útero, mas que eu não podia engravidar, pois as trompas estavam rompidas. Porém, eu e minha mãe pedimos em oração ao Santo Irmão Aldo suas bênçãos e após 1 ano engravidei. Porém, a gravidez foi de alto risco. Minha pressão subia muito e tive começo de eclâmpsia. Fiquei muito inchada. Precisei tomar mais remédios do que é permitido para uma gestante. Precisei ir ao hospital e nos exames o médico constatou que o bebê havia morrido e que tinha que tirá-lo urgente para salvar minha vida. Porém, minha mãe lhe disse: tenho fé na Virgem Maria e meu neto vai nascer na hora certa. Então o médico desligou os aparelhos e disse à minha mãe que me levasse para casa, pois ele não podia fazer mais nada por mim. Chegando em casa, fiz uso da água ungida e fui deitar e senti meu bebê mexendo, graças à bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Com 8 meses de gestação, comecei a sentir dores na perna e o médico me examinou e disse que era trombose. A perna toda preta e a mancha escura subia até a minha barriga. Então o médico afirmou que meu bebê estava morto, mas eu, confiante mais uma vez que o Santo Primaz estava ali, segurando firme minha mão, e para a surpresa do médico, meu bebê estava forte e sadio, e o médico disse-me: agradeça aos teus santos, pois nunca vi uma gestante com tantos problemas conseguir levar até o final sua gestação. Meu filho Felipe nasceu em 7 de maio de 2015, perfeito, saudável e forte. Hoje ele está com 3 anos e é uma criança que goza de perfeita saúde. Não temos palavras para agradecer à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Assinado este testemunho, Simônica Placidino de Mello,
residente em Xanxerê, Santa Catarina. Mensagem apostólica sobre o batismo. Batismo é declaração de fé. O batismo nas águas é a confirmação do batismo do Espírito Santo e uma declaração pública de fé, o que dá vida ao espírito da pessoa, entretanto, é o batismo do Espírito Santo. Porém, o de imersão nas águas é a declaração da criatura, afirmando morrer para o pecado e também o cumprimento da promessa de Deus, declarando perdoado todo o passado da mesma, inclusive tirando-lhe a influência do pecado original. O batismo nas águas significa, pois, o sepultamento do homem ou da mulher, dos seus pecados e dos sentimentos maus do coração, ocasião em que se dá a ressurreição dessa criatura para a vida eterna, ocorrida com o nascimento do Espírito. Foi Jesus quem pregou o nascimento do Espírito e o batismo nas águas. O nascimento do Espírito se dá quando a pessoa, contrita de coração, arrependida, converte-se à verdadeira fé e, como ensinamos em nossa igreja, entrega-se a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Ao receber o perdão, também recebe o batismo do Espírito Santo. E esta unção lhe dá vida à alma, pois deixa no seu espírito a vida que é uma sublime virtude do Espírito de Deus. O nascer da água se dá no ato do batismo por imersão, realizado no reino de Deus, que é esta Igreja Apostólica. Esse é um sacramento instituído por Deus para os seus filhos, para que eles cumpram sua justiça, que é eterna. Confirmem sua fé e a fim de que testifiquem haver deixado do mundo e de todo o pecado para viver no reino de Deus, em obediência ao Pai, a Jesus, ao Consolador, bem como aos ensinos doutrinários e disciplinares de elevada moral de nossa Igreja. Aconselhamos aos que ainda não se decidiram se batizar, que meditem nesses ensinos e resolvam viver para Deus e para o Consolador, cumprindo esse sacramento divino em sua vida, a fim de serem mais felizes e abençoados seguindo este santo caminho. Não devem desprezar ou adiar a oportunidade que Deus concede para a sua santificação e consagração ao reino dos céus. Assim sendo, é oportuno irem se preparando para virem se batizar aqui na sede de nossa igreja em 1º de setembro próximo. Certa ocasião, o Santo Irmão Aldo, ao seu tempo aqui na terra, disse para toda a igreja, com muita alegria em seu semblante: somos uma família. Quero todos vocês aqui de volta em outra oportunidade. Esse pedido do Santo Irmão Aldo não foi em vão, pois ele sabia que a igreja deveria continuar unida como uma família para seguir forte e amparada, todos fazendo a sua parte, carregando a sua cruz, sendo leais e fiéis aos princípios da doutrina e disciplina e buscando sempre mais almas para o reino dos céus. Vamos fazer valer este pedido do Santo Irmão Aldo. Venham participar desta festa importantíssima que é a comemoração
da data natalícia do Santo Irmão Aldo e o cumprimento do Santo Batismo. Recomendamos aos pastores e responsáveis de viagens que incentivem nossos irmãos a virem em nossa sede e atenderem ao pedido de união do Santo Primaz. O próprio Ministério de Pastores, Obreiros e o Coral devem fazer muito esforço para virem nesta oportunidade. Somos todos uma família de Deus e queremos juntos dar aos nossos santos a alegria de ver um povo forte, consagrado e fiel aos mandamentos que eles nos ensinaram. Contamos com todos os irmãos. Sobre a disciplina de nossa igreja. A disciplina de nossa igreja é uma das colunas e sustentáculos da obra de Jesus e do Consolador. Sem disciplina, o povo se corrompe, como se corrompeu o mundo antigo e o povo dos profetas, que não foram fiéis aos ensinos e às regras morais instituídas por Deus, através dos profetas e de Jesus nosso Senhor. E foi este o motivo que os levou a sofrer tanto nas mãos dos homens e de outras nações. A disciplina é a base fundamental de uma nação, de uma sociedade e de uma igreja, continuando, que quiser realmente pertencer a Deus e ter toda a sua direção e proteção. Por este motivo que há um ensino precioso que diz assim: feliz o povo que tem Deus como seu Senhor. Ter Deus como seu Senhor é o que vem acontecendo nesta igreja apostólica. Deus reina sobre nós através da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque eles nos fizeram conhecedores e fizeram valer a vontade do Pai, suas leis, seus ensinos e sua disciplina. Perguntamos a todos os apostólicos: os irmãos querem continuar a serem dirigidos por Deus e seus santos? Querem fazer valer sobre cada um o sacrifício de Jesus e continuar a ter a proteção de Maria Santíssima e dos santos e anjos? Querem continuar a ter toda a graça, amparo, proteção e direção da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo para ajudá-los a vencer? Desejam que seus pedidos de oração sejam ouvidos e atendidos para serem curados, livres dos maus elementos e de graves perigos? Então, sejam fiéis à disciplina da nossa igreja em tudo, pois é para o vosso bem e felicidade. Deixem dos erros e de tudo o que é prejudicial à sua vida, à saúde e à sua consagração, porque a disciplina é a base fundamental da vitória de cada um de nós e da Igreja Apostólica, que é o santuário de Deus na terra. Juntos, pela ordem e disciplina de nossa Igreja, o Conselho, como direção da Igreja Apostólica, nunca tomou e nem tomará medidas com a intenção de prejudicar qualquer um dos nossos irmãos, sempre enviados por impresso ou até denúncias pessoais com sigilo, critério, e sempre pedimos que a Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ajudem a sermos justos e coerentes. Geralmente convocamos os envolvidos a se apresentarem pessoalmente ao Conselho em nossa sede.
Todos os comunicados que são enviados com provas são analisados e são tomadas as devidas providências sem privilégio ou distinção. Por ser um assunto de competência do Conselho, não divulgamos as ações tomadas a outros ou a quem comunicou. Se alguns expõem em redes sociais seus problemas e as medidas tomadas pelo Conselho, como aconselhamento, suspensões e outras medidas, o fazem por conta própria, ou com intenção de denegrir a imagem do Conselho e prejudicar o bom andamento da obra desta Igreja Apostólica. Muitos problemas já solucionados pelo Conselho ainda voltam muitas vezes, depois de meses, com o intuito de prejudicar a pessoa envolvida. E isto acaba gerando constrangimentos e difamações desnecessárias, pois o infrator muitas vezes já se reconciliou, pediu perdão para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, está vivendo como um filho de Deus, mas alguns não aceitam e ficam querendo que o Conselho tome medidas sem saber as reais circunstâncias do problema e a solução já alcançada. Afirmamos a esses irmãos que estão ameaçando publicar fotos de irmãos, forçando uma disciplina ou suspensão que não nos responsabilizamos pelas consequências futuras. Os comunicados nesta Santa Igreja foram recebidos e resolvidos sigilosamente, com o objetivo de ajudar os nossos irmãos que desejam o perdão de Deus e continuar participando da Igreja Apostólica com a esperança de alcançar o reino dos céus. Convidamos ou comunicamos, ou melhor, que forem enviados com a intenção de condenar, sem vingar ou prejudicar, sem provas ou coerências, não serão aceitos pelo Conselho. Sejam justos, honestos e bem-intencionados e prezem pelos mandamentos de Jesus, que disse: ame a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja escândalos. Mas ai daquele por quem eles vêm, melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então vejam, irmãos, a doutrina da nossa igreja, é verdade que ela é extensa, é necessária. Eu creio assim, irmãos, que a doutrina veio dos céus como um santo remédio que Deus enviou através do seu Filho para curar a doença do pecado que tomou conta da humanidade. Como curar essa doença? Jesus, aplicando o seu remédio,
em forma de doutrina, ensinou, a princípio, o arrependimento dos pecados. Aquele que quer ser perdoado precisa se arrepender. Caso contrário, não pode haver perdão. E nós temos, irmãos, observado pessoas em nossa igreja que infelizmente pecaram, mas se arrependeram. O que é que nós vamos fazer? Conceder o perdão. Depois que elas foram perdoadas, outros dizem, não, elas não podem receber o perdão, não podem frequentar a igreja, e não sei o quê. Mas, irmãos, perdão é perdão. Se alguém pecou, Jesus mostrou, se arrependeu, recebeu o perdão, aquilo se acabou. Nós agimos assim, recebemos comunicados, não divulgamos para ninguém, não colocamos em rede social, nada. Chamamos a pessoa, conversamos com ela, vamos ver a sua atitude. Geralmente ela confessa que se arrependeu, que não vai mais fazer aquilo. Nós, em nome da Santa Voz do irmão Aldo, damos o perdão. Vá em paz, não se preocupe. Fique feliz obedecendo a nossa doutrina. Entretanto, alguém que sabia do pecado daquela pessoa, corre e põe até na rede social para denigrir aquela pessoa e também o conselho da igreja, que deu o perdão a ela. Então isso está errado, não pode. O modo não quer isso daí, nem Jesus. Por isso ele falou que o escândalo vem, vai fazer o quê? Alguém não vigia, comete um escândalo, mas isso é melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar, do que praticar escândalo contra um filho de Deus. Jesus falou isso, porque ele sabia que pessoas que não vigiavam, pessoas que abusavam da liberdade, cometiam escândalos. Mas, irmãos, ele mostrou, se a pessoa cometeu um erro contra alguém, procura aquela pessoa, me perdoa, eu não vigiei, eu pequei, tudo bem, está perdoado. Pecou outra vez, olha, me perdoa. Jesus falou 7 vezes, perdoa, sim, porque é preferível perdoar do que guardar mágoa e querer a condenação do outro. Isso, irmãos, faz parte da nossa doutrina. E nós estamos marchando para frente, porque nós almejamos a vitória, conforme Jesus prometeu, conforme a Santa Avó Rosa também prometeu, e o irmão Aldo, que tanto lutou pela vitória da igreja. Todos eles, Jesus, os apóstolos, a Santa Avó, o irmão Aldo, todos lutaram em favor da vitória da igreja. Jesus retornou a esta terra porque ele tinha esta esperança. Ele prometeu voltar. Prometeu enviar o Consolador, porque ele tinha essa esperança de salvar os pecadores, de libertar os oprimidos das garras do mal. E como fazer isto? Somente, irmãos, um processo que eu falei, o remédio que Deus enviou, a disciplina, através da doutrina. Obedecendo à doutrina,
obedecendo a disciplina, tudo vai bem. A pessoa se sente feliz, se sente muito alegre e com o coração repousando no poder do nosso Deus. Ele sabe, ele confia que Deus está ajudando. A Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, todos estão nos ajudando. Mas, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela incentivava o povo a marchar para a frente, não para trás, não para os lados. Marchar, ela queria dizer, todos unidos, numa só alma, num só coração, seguir para a frente, obedecendo a santa doutrina. Era o conselho que ela dava e o exemplo que ela deu muitas vezes para que o povo marchasse. Era uma lição de moral, um incentivo para que ninguém voltasse atrás, mas seguisse para a frente. E é, irmãos, o que nós estamos fazendo, levando a igreja para a frente. Eu sei que pessoas que não gostam da disciplina chegaram a dizer, para que a igreja ensina a disciplina se o povo não obedece? Irmãos, vejam bem, os médicos conscienciosamente dão um remédio. Eles examinam a pessoa, mesmo que percebam que está difícil a situação, eles dão um jeitinho de arrumar um remédio, alguma coisa, para suavizar a dor daquela criatura, como aconteceu com aquela irmã. Ela estava perdida praticamente, adoentada e com problemas nos órgãos vitais e ficou grávida. O médico falou, o menino está morto. Você não podia. Ela fazia agora. Confiei na Santa Avó Rosa. Confiei no irmão Aldo. E eles me ajudaram. Agora, irmãos, vamos para a frente. Lá está ela, com o seu filhinho, já com 3 anos de idade, porque ela não desanimou, ela creu com sinceridade. Irmãos, voltar atrás é perder a fé, é perder o ânimo, muitas vezes é perder a própria consagração e o mérito de alcançar uma graça de Deus. Então, irmãos, confiando plenamente no nosso Consolador, no exemplo que ela nos deu, eu quero que agora seja cantado o hino do nosso hinário 164, Sempre Avante, e depois irei orar em favor dos irmãos. Amém. Sempre avante, nós cantamos com amor, marchando com a Rosa e seu santo sucessor, recebendo seus conselhos e guardando com amor, com certeza herdaremos galardão de esplendor. Muito alegres nós cantamos, ao estar unidos com a voz.
Vamos ficar todos de pé. Irei orar para dar encerramento à nossa reunião. De mãos erguidas. Querida avó Rosa, estamos encerrando a reunião desta noite. Após a meditação da doutrina tão importante que a Senhora com Jesus deram para a igreja, cumprindo assim aquela determinação do Divino Mestre, que a Senhora iria ensinar tudo aquilo que ele não pôde ensinar a seu tempo. E nós cremos, querida avó Rosa, que esses ensinamentos, através do nosso boletim, por orientação do Santo Irmão Aldo, que assim nos ensinou para que toda a igreja tivesse um ensino uniformizado, que todos compreendessem a mesma doutrina, o mesmo sentido e passassem a obedecer criteriosamente e integralmente todos os ensinos doutrinários de nossa igreja, porque eles vieram dos céus, vieram para fortalecer a fé, fortalecer o ânimo no coração dos apostólicos, mostrando-lhes como devem viver nessa terra, honradamente, com santidade em sua alma, procedendo sempre bem, honrando a nossa igreja, respeitando os santos da glória celestial, como a Senhora, o irmão Aldo, Jesus, a Santa Avó Rosa e os demais santos. Sim, querida Avó Rosa, tudo isto como um santo remédio que Deus enviou para curar a enfermidade do pecado, para eliminar por completo o pecado da vida de muitas criaturas e torná-las merecedoras de herdar o reino celestial. E a Santa Avó Rosa nos ensinou que deveríamos seguir sempre para frente, marchando, a verdade é dizer, obedecendo e praticando todos os ensinamentos que ela nos dava e nos deu através do Santo Irmão Aldo. E agora, querida avó, através desta reunião, pudemos recordar e meditar na doutrina que a Senhora nos deu, e que isto faz bem para a nossa alma, é um calmante para o nosso espírito, porque ele se fortalece, torna-se mais apto para enfrentar as lutas de cada dia, para vencer o pecado e permanecer firme nesse santo caminho. Santa Avó Rosa, muito obrigado pelas tuas palavras. Muito obrigado, irmão Aldo, pelos ensinos preciosos contidos neste boletim de nossa igreja. Eu rogo a Santa Avó Rosa a bênção para esses irmãos que compareceram à nossa reunião. Tenham, Santa Avó, a tua graça, o teu amparo.
E aqueles que não puderam vir, semelhantemente, recebam a bênção da Senhora. Inclusive, esses pedidos de orações que estão nesta caixa, sejam atendidos pela Senhora. Conceda paz, alegria, saúde a essas criaturas cujos nomes aqui se encontram. E nós confiamos na Tua misericórdia, assim como de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, que todos serão abençoados, todos receberão a bênção celestial para terem paz, saúde e felicidade. Minha querida avó Rosa, muito obrigado pela reunião desta noite, pelas tuas palavras, pela tua presença, porque nós cremos piedosamente que a Senhora se fez presente entre nós para abençoar a todos nós, o coro, o nosso povo, a mensagem preciosa para que ela seja em cada coração presente para dar mais fortalecimento aos seus filhos, mais confiança na direção desta igreja e no trabalho que a Senhora com o irmão Aldo tem exercido em favor desta igreja apostólica e desse povo apostólico. Ó Santa Avó Rosa, agora o nosso agradecimento com toda a sinceridade do nosso coração. E eu peço que a Senhora abençoe a todos, pois irão para os seus lares. Tenham a tua paz, tenham a bênção de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. E por tudo, ó Santa Avó Rosa, a nossa gratidão sincera, hoje e para sempre. Amém.